Estamos estudando a Epístola de Paulo aos Efésios, estamos no capítulo 4 e hoje nós estaremos estudando do versículo 11 ao versículo 14, Efésios capítulo 4, 11 a 14. Assim está escrito na palavra de Deus: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Amém? Que Deus aplique, irmãos, o texto que acabamos de ler em nosso coração, em nossa mente e em nossa vida. Amados, nós vemos nos dias atuais muitos querendo ser pastor, doutor, apóstolos, sendo que o apostolado na atual conjuntura é impossível, porque apóstolos de Cristo foram aqueles que viram o Senhor, que conviveram com o Senhor desde João até o dia em que Jesus subiu ao céu. Mesmo Paulo, que é tratado como um apóstolo, ele considera-se um abortivo, que nasceu fora do tempo. Portanto, se alguém está aspirando ao apostolado, pode sair de cena, porque não tem como alguém ser apóstolo nos dias atuais. Profetas, também tem alguns que se pretendem, se dizem profetas, se auto-intitulam de profetas, porém não há mais profecias, os dons cessaram. Havendo línguas, cessarão; havendo ciência, desaparecerá, certo? E as profecias foram aniquiladas. Não há mais os dons de sinais. Por não existirem mais os dons de sinais, não existe também mais profeta. Deus não fala mais por meio de profetas. Deus fala por meio da Bíblia, da palavra de Deus. Alguém quer ouvir a voz de Deus? Abra a Bíblia. Deus não está em silêncio, mas há muitas Bíblias fechadas. Certo? Há muitas Bíblias fechadas. Então, abram as suas Bíblias e vocês terão a palavra de Deus. Não espere que alguém venha com profetagem. Então, não temos apóstolos e profetas nos dias atuais. Os que se assim auto-identificam, esses são falsificadores. Bom, mas nós temos evangelistas, temos pastores e, sim, temos doutores. Os verdadeiros doutores da Bíblia são aqueles homens que têm profundo conhecimento da mesma, mas que têm uma humildade tão grande que não se consideram absolutamente nada. Não se, digamos assim, não se vangloriam daquilo que sabem. Porém, com toda a humildade, buscam aprender e a ensinar. Bom, evangelistas, pastores e doutores são homens que são dom de Deus, certo? Para a sua igreja. Veja o que a palavra de Deus diz: ele mesmo deu uns para. Ou seja, esses que ele deu são homens que são dom de Deus para a sua igreja. É Deus quem os constitui dentro de tal missão, dentro de tal função. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. É Deus quem constitui o pastor. O pastor não é alguém que quer. A grande maioria das pessoas que são chamadas para o ministério pastoral nem querem. Se acham indignas, se acham imerecedoras, incapazes de fazer
um ofício tão magnífico para com o Senhor, que é a edificação, o apacentar da igreja de Deus. Então a função de evangelista, a função de pastor e a função de doutor é apacentar a igreja de Deus. É bom lembrar que isso não é algo dado por talento. Fulano é muito talentoso, então fulano deve ser o evangelista. Fulano é muito talentoso, ele deve ser o pastor. Não, é dom, é Deus quem capacita, é Deus quem constitui um homem evangelista ou pastor. É bom observarmos a questão do chamado. É Deus quem chama. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 24. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amados irmãos, se Deus chama alguém para o ministério, Ele fará a obra dessa pessoa. Não há necessidade de alguém querer colocar o pezão na frente do outro, para que o outro seja... Não. Quando Deus chama alguém, Ele fará. Quando Deus chama alguém para a obra dele, Ele capacita essa pessoa para que ele faça a obra. Então, fiel que vos chama, o qual também o fará. Se alguém é chamado para o ministério, Deus o fará ministro para a honra e glória dele. Amém? Amém. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 20. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Bom, quando Deus chama alguém para o ministério, ele vai viver um certo dilema, que é um conflito do que ele vai fazer na vida dele. Normalmente, as pessoas que são chamadas para o ministério, elas são chamadas dentro da igreja e muitas delas têm planos, objetivos, sonhos, desejos e quer seguir um caminho, e Deus chama, Deus o vocaciona para a obra do ministério. E aí há esse dilema: o que eu vou fazer da minha vida? Não é uma coisa assim simples, você deixar um projeto e adentrar outros. Eu estou falando se alguém foi chamado, se alguém foi vocacionado para o ministério. Cada um fique na vocação que foi chamado. Aqui não trata-se de vocação secular. Aqui trata-se do trabalho no Senhor. Irmãos, ninguém na igreja do Senhor é inútil. A igreja de Cristo não é composta por inúteis. Na realidade, se você não faz absolutamente nada na igreja, não é porque você é um inútil, não. Não é porque não haja função para você, não. É porque você está negligenciando alguma coisa. Porque você está deixando de fazer algo que você deveria estar fazendo. Certo? Então, Deus, quando me salvou, Ele nos deu dons e vocações. Ele nos capacitou para algum trabalho na igreja. A igreja, ela é tratada como o corpo de Cristo. Nós somos tratados como membros uns dos outros. Certo? Então, cada um de nós temos na igreja de Cristo trabalho certo. Se nós não o estamos executando, é porque estamos negligenciando. Então, Deus chamou cada um dentro de uma vocação para a honra e glória tão somente de Deus. Amém? Amém. Vamos ler também Lucas capítulo 5, versículo 27, só para vermos um exemplo de alguém sendo chamado pelo próprio Cristo. E aí nós vamos ver a perspectiva da transformação que Deus opera na vida de um chamado. Versículo 27 do capítulo 5 de Lucas. E depois disto saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse: segue-me. E depois disto saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Um publicano é alguém que via cobrando imposto
no caso dos judeus, para entregar a Roma. E Jesus chama um homem desse, e esse homem de imediato deixa tudo que está fazendo e segue a Jesus. Quando Deus nos chama para uma obra, aquele chamado ele é prioritário em nossa vida. Amém? Aquele chamado é prioritário em nossa vida. Eu lembro-me que quando Deus me chamou para o ministério, no acampamento de carnaval, realizado na cidade de Bananeiras, o pastor pregava sobre Josué, capítulo 1, e falava do chamado de Deus para Josué, exortando, não tu mandou eu, né, cedi. E com base naquele texto de Josué, capítulo 1, ouvindo aquela mensagem, eu atendi o chamado de Deus para ser um ministro do Evangelho. Eu era na época um novo convertido, jovem ainda, e não sabia o que ia fazer da vida em relação a isso, mas Deus me chamou. E nós iniciamos esse trabalho aqui com muitas dificuldades, e várias almas foram salvas aqui já. E daqui nós temos pessoas servindo a Jesus em outros lugares. E daqui nós temos iniciado outras igrejas para a honra e glória de Deus. Temos iniciado o trabalho que o Senhor nos confiou. Então Deus, quando Ele chama, Ele transforma vidas e Ele capacita as pessoas para fazer a sua obra. Então, quando Deus chama, Ele dá junto com o chamado a capacidade. Amém? Bom, Ele chama as pessoas porque Ele tem um propósito, Ele tem um querer. Versículo 12 de Efésios 4. Efésios 4, versículo 12. Olha só o que ele diz. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então Deus deu pastores, evangelistas, doutores, apóstolos e profetas na época do Novo Testamento, com um propósito, com um querer. Ele quer o aperfeiçoamento dos santos, ele quer os crentes se aperfeiçoando para melhor servir a Deus. Irmãos, aí às vezes eu fico angustiado quando eu vejo pessoas com muito talento não servindo na causa de Jesus. Pessoas talentosas negligenciando o trabalho de Deus e às vezes até valorizando as coisas do mundo. Deus quer os crentes sendo aperfeiçoados para a obra dele, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Amados, Deus nos quer aperfeiçoados. Hebreus capítulo 13, versículo 21. Hebreus 13, 21. Olha que texto maravilhoso, e nós devemos buscar esse aperfeiçoamento. A palavra de Deus diz: vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. E vos aperfeiçoe em toda a boa obra. Deus nos quer aperfeiçoados nas boas obras. Deus nos quer aperfeiçoados no seu serviço. Crente não é para estar caindo, crente não é para estar descendo, crente é para estar sempre subindo. Crente não é para estar com digamos assim, com um pé na igreja, um pé no mundo. Crente não é para estar firme hoje e amanhã descendo a ladeira. Crente é para estar firme, constante e abundante na obra do Senhor. Ele quer que cada um de nós sejamos aperfeiçoados para o servir melhor, para servirmos melhor, para a honra e glória dele. Devemos buscar esse entendimento das Escrituras e dizer: poxa vida, Deus me quer aperfeiçoado. Deus me quer aperfeiçoado.
Eu gosto de olhar alguns exemplos, e uma das coisas bonitas aos olhos nos Jogos Olímpicos é a apresentação das ginásticas, né? Aquelas meninas que fazem aqueles exercícios. Porém, nelas existem duas coisas muito feias, mas muito feias mesmo, que são os pés e as mãos. Porque elas são cheias, as mãos e os pés são cheios de calos. Eu, sinceramente, como um atleta, para chegar numa performance daquela, tem que treinar praticamente desde os primeiros meses de vida. Eu acho uma irresponsabilidade de um pai permitir que uma criança treine 14, 15, 16 horas por dia. Certo? Mas por que tanto trabalho buscando o aperfeiçoamento? Quando alguém ganha uma medalha nas Olimpíadas, se torna famoso, mas a fama dele dura 4 anos. Na outra Olimpíada, se ele quiser continuar com a mesma fama, ele tem de ganhar de novo, senão a fama dele vai decrescer. Certo? Então Deus nos quer aperfeiçoados, vamos nos aperfeiçoar, porque a nossa coroa não é uma coroa perecível, é uma coroa de glória que dura para sempre. Ok? 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Fala de edificação. E vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém? Então veja só, irmão. Cada um de nós somos pedras vivas. Somos edificados, casa espiritual. Somos edificados sacerdotes, ou sacerdócio santo. Para quê? Para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E quais são os sacrifícios espirituais previstos no Novo Testamento? Lá no Velho Testamento existem vários tipos de sacrifícios, e segundo Hebreus 9, que são carnais, que não pode tirar pecado. Bom, no Novo Testamento nós temos sacrifícios. Quais são esses sacrifícios? O do corpo, o da comunicação para com os santos e o do louvor. São apenas 3 sacrifícios. O do corpo, seu corpo é um sacrifício, vivo a Deus. Amém? Amém. Todo jumento que abrisse a madre da mãe, sendo ele macho, deveria ser morto. Porém, existia uma maneira de salvá-lo. Se o dono pegasse um cordeiro puro, imaculado, e entregasse ao sacerdote para que o cordeiro morresse no lugar do jumento. Essa é uma história boa, né? Depois eu vou aprofundar aqui para os irmãos da igreja. Os jumentos dessa história, na realidade, somos nós, certo? E o sacrifício que livra o jumento é Jesus Cristo. Amém? Certo? Mas falando de sacrifício, tipos de sacrifício, no Novo Testamento não tem esse tipo de sacrifício, mas o sacrifício do corpo. Você não vai entregar um jumento, você não vai substituir um jumento por um cordeiro, mas o seu corpo pertence ao Senhor. Amém? Então, o que você vai fazer com o seu corpo é importante para com o Senhor. Afinal de contas, no Bema nós vamos ser o quê? Julgados pelo que tivermos feito com o nosso corpo, por meio do corpo. Ok? Então, o sacrifício espiritual, o seu corpo pertence ao Senhor. O sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o nome de Jesus Cristo, e a beneficência para com os santos, ou seja, o crente comunica com os santos em vossas necessidades. Tem um irmão da igreja que está em necessidade,
é um sacrifício espiritual. O crente que não está em dificuldade ou que tem alguma coisa, repartir com aquele irmão que está em necessidade. São esses os sacrifícios espirituais que nós temos. Então, Deus nos edifica casa espiritual, sacerdócio santo. E eu pergunto aos irmãos, se o meu corpo, se o seu corpo não está sacrificado perante o Senhor, nós seremos santos? De maneira nenhuma. Bom, em Efésios capítulo 2, versículo 20, dizem que nós estamos edificados. Efésios 2, 20. Efésios capítulo 2, Efésios 2, versículo 20. Diz que nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de quem Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Estamos edificados sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos edificados sobre o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. E em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, no finalzinho do texto diz: faça-se tudo para edificação.